Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Partiremos agora para a construção dos ritos de natureza especial. Já tratamos do rito ordinário, do rito sumário, do rito sumaríssimo, aquele previsto na Lei 9.099 de 95, e o primeiro rito processual que eu irei trabalhar agora será o rito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Ele tem previsão no Código de Processo Penal, do artigo 513 ao artigo 518, tá? Mas antes de nós abordarmos a parte processual penal, eu preciso que vocês abram o Código Penal lá no artigo 312, porque eu vou precisar passar com vocês rapidamente do 312 ao 327, os chamados crimes funcionais previstos no Código, lembrando que um servidor público ele pode cometer crimes fora do Código também, como por exemplo a lei de tortura, o abuso de autoridade, o tráfico de drogas e assim por diante. Então um servidor não está sujeito, obviamente, somente a esses crimes que nós vamos abordar, mas há uma necessidade de fazer uma passagem do 312 até o 327. Abram lá o código, eu vou aguardar alguns instantes. Bom, pessoal, aberto o Código Penal, vai lá no artigo 312 e eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar rapidamente por cada um dos crimes e aqueles que eu der um destaque, que eu avisar, eu gostaria que vocês grifassem, tá? E depois vocês vão entender o porquê que eu quero que vocês grifem. Nós começamos os crimes funcionais, tá? Aqueles crimes até equivocadamente o Código traz crimes de responsabilidade. Não são crimes de responsabilidade, são crimes comuns praticados por servidores públicos e não crimes praticados por funcionários públicos. É outra nomenclatura que alterou-se com o tempo. Mas iniciando a análise dos crimes próprios, dos crimes comuns praticados por servidores públicos, nós temos o peculato do artigo 312. O peculato do 312 e o peculato culposo do seu parágrafo 2º são modalidades de apropriação indébita praticadas pelo servidor público. Perfeito? O que nós temos que ficar atento aqui? O caput tem pena de 2 a 12 anos, mas o parágrafo 2º eu gostaria que vocês grifassem. Ele tem uma pena de 3 meses a 1 ano, o peculato culposo. Mais adiante nós temos o peculato mediante o erro de outrem, que é o artigo 313, com pena de 1 a 4 anos, quando alguém lhe entrega algo por erro e você se aproveita, então se apropriando desse bem, tá? Depois nós temos o artigo 313-A, com pena de 2 a 12 anos, que é a inserção de dados falsos em sistema da administração. Podemos ter como exemplo aqui a inserção, por exemplo, de respostas corretas numa prova para retirar uma CNH. Você errou a prova, mas eu insiro no sistema dados falsos para poder aprovar você na retirada da CNH. Um exemplo do artigo 313-A, com pena de 2 a 12 anos. Depois nós temos o 313-B, que é a modificação ou alteração do sistema de informação. Esse eu quero que você grife. Tem uma pena, na verdade, de 3 meses a 2 anos e multa. Então, grifa para mim, por gentileza. O artigo 314 é o extravio, sonegação ou inutilização de livros ou documentos que estiverem sob a guarda do agente público, do servidor público. Tem pena de 1 a 4 anos, no 314. O 315 é alvo de bastante crítica. Muitos dizem, na verdade, como assim, professor? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas com pena de 1 a 3 meses. Pode grifar. 1 a 3 meses. É porque assim, prestem atenção. Empregos irregulares de verba ou rendas públicas não significa que o dinheiro vai para o bolso do servidor ou para terceiros. O dinheiro apenas é investido de maneira irregular na prática. Então assim, eu recebo uma verba do PAC para fazer uma obra de saneamento básico e resolvo fazer a pavimentação de uma via pública. Eu empreguei irregularmente aquela renda ou verba pública em si. Por isso a pena é pequena, de 1 a 3 meses, grife esse artigo 315. O 316 é o crime chamado de concussão. Presta atenção nos concursos para você não cair na pegadinha, porque existe a palavra consunção, que é um princípio do direito penal que diz que o crime maior absorve o crime menor. Então, a consunção
certo? É um princípio. A concussão é uma modalidade de crime praticado pelo servidor público que tem como tipo objetivo, como verbo, exigir uma vantagem indevida. Ele tem pena de 2 a 12 anos. O seu parágrafo primeiro, pena de 3 a 8 anos, é o chamado excesso de exação. Então, eu excedo na exigência, pena de 3 a 8, e o parágrafo segundo, pena de 2 a 12 também. Passemos adiante. O artigo 317 é a corrupção passiva, pena de 2 a 12 anos. Gostaria que você puxasse uma flechinha na anotação ali e anotasse assim, ó, artigo 333, porque é a corrupção ativa. A corrupção ativa é aquela praticada pelo particular contra a administração pública, quando eu ofereço ou prometo uma vantagem indevida. O 317 é o praticado pelo servidor público contra a administração pública, ou seja, o agente público que solicita ou recebe uma vantagem indevida, pena de 2 a 12 anos. Porém, o parágrafo 2º do artigo 317 eu gostaria que você grifasse, porque ele tem uma pena de 3 meses a 1 ano. Perfeito? Vamos adiante. Aqui eu estou fazendo uma en passant de todos os crimes funcionais, apenas para ter uma noção geral do que nós vamos tratar lá na frente. Facilitação de contrabando e descaminho. Artigo 318, pena de 3 a 8 anos. O agente público da alfândega, da Ponte da Amizade, que facilita o contrabando e descaminho. Põe uma flechinha para cima e anota artigo 334 do Código Penal. 334 e seguintes, com uma alteração recente na legislação, trouxe o crime de contrabando e separou o crime de descaminho. Contrabando é você importar ou exportar uma mercadoria ilegal, ilícita. Você não pode importar cigarro, por exemplo. Embora não seja uma ilicitude, não seja droga, ele na verdade não pode ser importado. Você agora, esse é o contrabando. O descaminho é você importar ou exportar produtos legais, porém sem recolher o tributo. Você pode ir para os Estados Unidos, por exemplo, e comprar um iPhone para cada integrante da sua família. Desde que ao chegar na alfândega brasileira você recolhe o tributo, não há problema nenhum. Contrabando e descaminho, crimes praticados por particular. Quando eu tenho a facilitação desses crimes, eu incorro no 318 do Código Penal. 319 e 319A. Eu quero que você grife esses dois. Porque o 319 é uma modalidade de prevaricação, já vou falar mais dela, e o 319A é uma forma de prevaricação quando se permite a entrada de celulares dentro dos estabelecimentos prisionais. 2 crimes com pena de 3 meses a 1 ano, tá? E qual é a diferença, pessoal, da prevaricação para a corrupção passiva, para a corrupção ativa e assim por diante? É a intenção. Lá na corrupção passiva, o agente solicita ou aceita uma vantagem indevida. Aqui é um sentimento pessoal. Eu deixo de fazer o que a lei determina ou eu faço o que a lei determina por um sentimento pessoal. Um sentimento de ódio em relação a você, um sentimento de amizade íntima em relação a você, certo? Eu posso permitir que você exerça tal função pública ou exerça construção numa área de preservação permanente porque eu sou teu amigo. Eu posso não permitir que você exerça uma função comercial qualquer, porque eu sou teu inimigo, então eu impeço a expedição do alvará. Isso é a prevaricação, certo? Do 319, o 319A tem a relação com o celular. O 320 é o crime chamado de condescendência criminosa. Ele tem pena de 15 dias a 1 ano, pode colocar, na verdade, pode grifar também o 320, tá? O que acontece? Nós já grifamos o 319, o 319A e o 320. Condescendência criminosa é indulgência, é complacência. É quando eu sou soldado e meu colega é soldado, ele comete uma ilicitude e eu não comunico o meu superior. Ou, quando ele é soldado e eu sou sargento, superior a ele, e ele, na verdade, comete uma ilicitude e eu não faço nada por pena dele. Por indulgência, por complacência, por condescendência criminosa. Pena de 15 dias a 1 ano. Tá? Advocacia administrativa, pena de 1 a 3 meses, pode grifar também. Tá? No artigo 321 do Código. Cuidado, advocacia administrativa, certo? Não tem sujeito ativo advogado. O sujeito ativo é o servidor público, certo? Mas é aquele que advoga, fala em nome de outrem perante a administração pública lutando pelos meus direitos. Perfeito? Pena de 1 a 3 meses, pode grifar o 321 também.
Grifa o 321, grifa o seu parágrafo único, que tem pena de 3 meses a 1 ano, tá? 322, pode grifar ali, passa a caneta em cima, revogado. 322 era o violência arbitrária, que virou, na verdade, abuso de autoridade pela lei velha e automaticamente pela lei nova. Então, revoga o 322. 323, é muito importante que você grife no 323 o caput e o seu parágrafo primeiro. É o abandono de função. Quando você abandona uma função pública, você pega ali 15 dias a 1 mês. Quando você tem o parágrafo primeiro com pena de 3 meses a 1 ano, grifa também. Só não vai grifar o parágrafo segundo porque a pena é de 1 a 3 anos. Perfeito? Depois, 324, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324 com pena de 15 dias a 1 mês também. Tá? Se você quiser até corrigir, certo? A condescendência criminosa não é 3 meses a 1 ano, não. É 3 meses a 1 mês. De 15 dias a 1 mês. Tá? O 320. Certo? Vamos voltar lá então para o 324. Quem exerce ilegalmente, né, uma função antecipada antes de ter tomado posse, ou então prolonga-se, mesmo depois de ter sido cientificado da exoneração, comete o crime do 324. O 325, né, e o 324 eu quero que você grife. O 325 você vai grifar somente o caput, tá? Que tem pena de 6 meses a 2 anos, que é a violação do sigilo funcional. É o exemplo do ex-deputado, acho que atual deputado e ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes, que vazou para a imprensa as fotos do dinheiro na cueca, do mensalão. Lembram? Tem pena de 6 meses a 2 anos e violou um sigilo profissional. O parágrafo 2º não grife, 2 a 6 anos. Tá? 326, eu quero que você anote ali, revogado tacitamente pela Lei 8666 de 93, e o 327, que é o conceito de funcionário público, de servidor público, aquele que é concursado, aquele que é comissionado, aquele que na verdade exerce a função, inclusive por equiparação, estagiário, ainda que voluntário, estagiário e assim por diante. Por que eu fiz esse passeio por todos esses crimes previstos no Código Penal? E não esqueçam, existem os crimes de tortura da Lei 9455 de 97, os crimes de droga da 11343 de 2006 e inúmeros tantos outros crimes que um servidor público pode cometer. Tá? O que eu quero que vocês prestem atenção é a nossa primeira aula. Toda vez que você vai identificar um rito processual, você deve perguntar, primeiro, a pena máxima é de até 2 anos? Se ela for de até 2 anos, é rito do juizado especial, é rito sumaríssimo. Então, todos esses que nós grifamos é do rito sumaríssimo. São do rito sumaríssimo. Aqueles que nós não grifamos, nós passamos para a segunda pergunta. Possui rito especial? Sim, o rito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, do artigo 513 ao 518, o que nós vamos ver no nosso próximo encontro sobre essa temática. Perfeito? Então preste atenção nesse detalhe e no próximo encontro a gente vai ver as diferenças do rito especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Bons estudos e até lá!